Caros educadores, educadoras, eu sou Neuza Sanches Kelly, autora de Geografia do Projeto Presente. E eu sou Ricardo Dreger, autor de História do Projeto Presente. Hoje a gente veio aqui contar para vocês uma grande novidade dessa sexta edição, que é o livro interdisciplinar Presente, História e Geografia. A grande questão que a gente se colocou é como garantir essa interdisciplinaridade entre esses dois componentes curriculares. O primeiro passo que a gente fez foi cruzar todas as habilidades de História, todas as habilidades de Geografia da BNCC e buscar estabelecer uma questão-problema interdisciplinar. Essa questão-problema no livro do aluno aparece como desafio à vista, só que o desafio à vista dessa vez engloba tanto História quanto Geografia. No Guia Recursos Didáticos, a gente procurou traduzir isso para você. Como é que a gente vai desenvolver essa questão-problema interdisciplinar? Vai ter um capítulo de Geografia e um capítulo de História, como aparece aí no esquema. Ou pode ser também um capítulo de História e um de Geografia. Isso altera de acordo com o trabalho. Muito importante, por exemplo, no trabalho de Geografia, é o nosso objetivo de letrar espacialmente os alunos, construindo os conceitos básicos para o nosso estudo, ou seja, o conceito de paisagem, o conceito de lugar, o conceito de região, de território, natureza e sociedade. Esse letramento deve ocorrer por meio da linguagem cartográfica, do uso de imagens, onde há toda uma ligação do estudo do espaço geográfico e a sua representação. Dentro disto, por exemplo, uma das formas que nós trabalhamos é com aquilo que chamamos de trabalho de campo. O que vem a ser o trabalho de campo? É o momento, por exemplo, do aluno estar desenvolvendo a alfabetização cartográfica no seu lugar de viver. Como vocês estão observando, esse trabalho de campo, ele requer o quê? Requer uma saída da escola, para o aluno observar o lugar onde ele vive, as características que essa paisagem apresenta, os elementos dessa paisagem. Isto está diretamente ligada à alfabetização geográfica, que para ser feita, a gente tem uma seção que se chama cartografando. É nesse momento que o aluno vai desenhar, vai trabalhar, por exemplo, com toda a noção de espaço e de sua representação. Essa atividade, por exemplo, que a gente escolheu para comentar com vocês, ela é muito interessante. Então, a partir desse trabalho na volta da escola de observação, ele vai fazer a leitura de uma representação e nessa representação ele vai desenvolver o pensamento espacial, o raciocínio geográfico, a partir das diferentes representações, a partir, por exemplo, do desenho, da criação de um mapa mental, da criação de uma carta cartográfica e assim por diante. Em História, a gente vai fazer um trabalho focado naquilo que a BNCC chama de atitude historiadora. O que é atitude historiadora? Aproximar o aluno do modo de pesquisa do historiador. Nesse sentido, a gente trabalha com alguns eixos, são 4 eixos. Um é a investigação histórica, outro é as noções temporais, outros são as fontes históricas e um 4º eixo é o trabalho com a problematização. Falando das fontes históricas, a gente tem no História e Geografia a manutenção das mesmas seções que tem no componente curricular História. Então a primeira seção que eu destaco é a fonte histórica. Nós trabalhamos com fonte histórica material, oral, visual e escrita, sempre buscando contextualizar essa fonte e, a partir dela, o aluno fazer as hipóteses de trabalho dele. Uma segunda seção que eu gostaria de destacar, que é importantíssima, é a seção tempo-tempo. Lógico que a gente trabalha com a noção temporal o tempo inteiro em História, mas há alguns momentos em que a gente faz uma parada para trabalhar com as noções de anterioridade, posterioridade, simultaneidade, mudança e permanência. Para fechar esse bloco, então a gente teve lá uma questão-problema interdisciplinar, a gente teve um capítulo de Geografia, um capítulo de História, a gente fecha com uma sistematização também interdisciplinar, que é a questão que eu aprendi. Essa sessão, ao final de cada 2 capítulos, vai retomar a questão-problema interdisciplinar e apresentar uma bateria de atividades para o aluno desenvolver. Algumas escolas, por exemplo, optam por aproveitar essa sessão para também fazer uma avaliação formativa.
Uma novidade do projeto presente nessa nova edição, na 6ª edição, é que toda a sessão de sistematização vem acompanhada de uma autoavaliação. É um momento em que o aluno para avaliar como foi o desempenho dele, tanto em relação às aprendizagens quanto à postura de estudante. Um passo a mais. Essa sessão também é novidade. É uma sessão de fechamento de unidade, tá? O que é um passo a mais? É uma sessão em que o aluno vai trabalhar de forma colaborativa, exercendo protagonismo e produzindo alguma coisa relacionada aos temas estudados naquela unidade. Então, é uma sessão também que amarra o trabalho e amplia esse trabalho. Importante, né, Dreger, comentar que quando a gente chega no passo a mais, é em todo final de unidade. Então, é o momento dos alunos estarem desenvolvendo um trabalho colaborativo, mostrando o seu protagonismo de tudo que foi desenvolvido naquela unidade. Então, nós temos, por exemplo, a cada final de unidade, das 4 unidades que compõem o livro, um passo a mais com um trabalho bem criativo que pega a história e a geografia. Outra novidade da 6ª edição do Projeto Presente é um trabalho sistemático com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Todo mundo sabe o que é a ODS é fundamental na agenda da ONU e a gente está buscando fazer esse trabalho par e passo. Você está vendo aí na tela os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que tem uma série de pontos cada um deles. Como a gente buscou trabalhar isso na coleção? Primeiro a gente tem um pequeno ícone no livro do aluno. Você vai perceber aí que na última atividade do lado esquerdo aparece um pequeno ícone. No livro do professor, no Guia Recursos Didáticos, esse ícone aparece e há uma explicação de como trabalhar aquele objetivo de desenvolvimento sustentável. O que é necessário, quais são os passos que o professor deve fazer para desenvolver essa questão. Então a gente está muito antenado nessa questão da sustentabilidade e aqui no Presente História e Geografia isso também está colocado, né, Nilson? É muito importante a questão que nós estamos colocando para a História e Geografia e para os outros componentes curriculares também, por unidade, 2 objetivos de desenvolvimento sustentável. No sentido, por exemplo, de eles estão interligados com o tema que a gente está trabalhando. Não foi colocado de uma forma aleatória. Então, a partir daquele tema que está sendo trabalhado, a gente entra com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável e faz para o professor toda uma explicação de que forma trabalhar, de que maneira aproveitar melhor. Perfeito. Acho uma questão muito importante essa novidade dessa edição, né, Dreger? Perfeito. Para que a gente faz todo esse trabalho? Qual é o objetivo final que a gente tem enquanto Projeto Presente, História e Geografia? Na questão que nós colocamos de início, né, como fazer um trabalho interdisciplinar com História e Geografia, a gente queria comentar agora com vocês. Trabalhar de forma interdisciplinar com História e Geografia requer incentivar os alunos a vivenciar o quê? O protagonismo, a interatividade, a flexibilidade, criatividade e mais o desenvolvimento sustentável dentro dos temas, dentro dos objetivos de conhecimento, dentro das habilidades que ele deve trabalhar em cada um desses componentes curriculares. E uma coisa muito importante para nós, que eu quero ler para vocês. Olhando para o futuro, apoiamos a educação de qualidade hoje, porque o presente é agora. Muito obrigada, foi muito bom poder ter essa possibilidade de conversar com vocês. Muito obrigado. O que precisarem da gente, tem os nossos contatos e a gente agora parte então para essa nova versão em que você tem também um presente interdisciplinar História e Geografia. Muito obrigado.